Será que já estamos em direto? Já estamos em direto, mas ainda não te vejo aí. Portanto, quando chegares, que sejas muito bem-vindo ou bem-vindo. E eu, entretanto, vou fazendo aqui a operação do costume. E agora... E agora sim. E agora sim. E então hoje, mais uma vez, bem-vinda ou bem-vindo, quando chegares. Hoje vamos falar sobre sistemas do propósito. Sistemas do propósito. E agora sim, já vejo aqui uma das totalistas. Bem-vinda, Julieta. E então, em sistemas do propósito, vamos... Bom, como sempre, eu gostava de fazer a ressalva que é, por favor, participem, tragam as vossas questões. O que é que vos suscita a expressão sistemas do propósito? O que é que este título vos faz, vos ocorre, vos transmite, vos faz pensar no que é que gostariam de saber hoje? Quaisquer questões, perspectivas, contributos que queiram trazer são sempre bem-vindos. Portanto, está à vontade para, a qualquer altura, colocares aqui nos comentários a tua questão e eu vou ver a questão e, ou no momento, ou logo assim que acaba de concluir a expressão de uma ideia, vou tomar em consideração essa tua questão e usá-la precisamente para enriquecer e para construir aqui a transmissão. E, portanto, vamos começar pelo início. Sistemas do propósito. Primeiro vamos considerar a palavra sistemas. O que é que quer dizer? Eu acho que é útil começarmos pela etimologia da palavra. E sistemas, basicamente, vem do latim com a mesma pronúncia e aponta para a ideia de composição. E, portanto, uma composição o que é que é? Uma composição é a agregação, a relação, a unificação de diferentes elementos, conexões, estruturas e também dinâmicas, em termos daquilo que são algumas dimensões que podemos usar para então tentar definir o que é uma composição, o que são sistemas, que neste contexto, e é só neste contexto que nos interessa, nos devolvem a tal ativação da definição que temos vindo a repetir ao longo destas transmissões. Uma de muitas definições possíveis, mas que é a definição que me parece mais útil, que é a ativação da expressão autêntica, criativa de quem somos. E, portanto, quando temos composições, quando consideramos composições que promovem, idealmente, ou não fazendo, então devemos dar a atenção para que precisamente possamos resolver o que é que impede, o que é que bloqueia que o possam fazer, para então podermos libertar então essa expressão criativa de quem somos através destas formas a que convencionamos chamar sistemas. Por definição, um sistema quanto mais simples, quanto menos pontos de erro ou de falha tenha, mais eficiente e tendencialmente eficaz ele será, porque terá mais possibilidades de devolver os resultados que esperamos, com, obviamente, uma taxa de insucesso inferior. Daí a simplicidade ser muito importante em qualquer sistema. E nós podemos pensar nesta forma do sistema e trazer à Terra, então, esta explicação mais teórica e perceber, por exemplo, que qualquer composição que permita a expressão autêntica de quem somos é um sistema do propósito. E, por exemplo, se eu tenho a minha expressão autêntica de que sou, a falar, aquilo que possa estar inerente a esse ato de falar, para cumprir esse propósito de falar, e então esse propósito pode ser então ainda mais desenvolvido. Falar em quê? Falar em que contexto? Para quê? Para quem? Como? Tudo isso se agrega e se junta para podermos então entender como é que podemos melhorar então esses temas onde estamos envolvidos. E claro, na vida corrente todos os dias, podemos pensar que para esse falar aconteça, há todo um outro conjunto de sistemas que deve de acontecer, nomeadamente o nosso próprio sistema de saúde interno. Não tem de ser só os sistemas públicos de saúde. Nós podemos pensar e sabemos que o nosso corpo é constituído, é ele mesmo um grande sistema aberto, neste caso um sistema biológico, não é? Aberto a influências externas e operativo, constituído internamente, não é? E depois ele também tem outros sistemas, que podemos chamar de subsistemas, que contribuem para esse sistema ser
eficaz, operativo. Podemos pensar no sistema sanguíneo, no sistema linfático, no sistema respiratório, no sistema nervoso, o sistema pulmonar, que faz parte do sistema respiratório, na verdade é o mesmo. Todos esses sistemas contribuem para que então os outros sistemas que são da nossa deliberação possam ter lugar, possam operar com eficácia, possam devolver aquilo que nós precisamos. E em termos daqui do sistema, do propósito, então, o que é que faz sentido para mim contemplarmos aqui fundamentalmente? Percebermos no que é que nos devolve propósito e que pode precisar de um olhar, de uma contemplação, de uma atenção mais clara a nível dos tais elementos, não é? Das tais conexões, das tais estruturas e das tais dinâmicas que permite a ser libertado. E, portanto, podemos começar por perceber, então, mas o que é que se está a passar nisso que me devolve, então, a expressão criativa autêntica de quem eu sou? Será que estou a ter... tenho a dose certa de consideração das minhas capacidades? Ou das minhas competências? Dos meus talentos, dos meus dons? Daquelas dimensões que já falámos, que podem, então, devolver-nos essa capacidade de expressar o nosso perfume ou aquelas forças em nós que mais facilmente vêm à tona e podem ser usadas para moldar a realidade da forma que nós achamos que nos vai devolver precisamente aquilo que queremos dar, oferecer como contributo ao mundo. Como é que estão essas dimensões? E como é que são utilizadas em função dos contextos onde se podem ou não aplicar e serem solicitadas? Outra questão importante. Como é que nós estamos a fazer o ajuste, o acerto, a interseção, se quisermos, não é? Pegando naquela figura que muitos de nós que já acompanhamos o tema do propósito há algum tempo podemos reconhecer, a figura do Ikigai, não é? Que tem várias dimensões. Onde é que, por exemplo, a dimensão da minha paixão se encaixa ou se interseta com as necessidades do mundo e com o contributo que eu posso dar nessa base? São questões que podemos equacionar e depois tentar trazer à Terra para os sistemas que podemos implementar nas nossas vidas e podemos, por exemplo, pensar, será que eu já estou na posse das várias dimensões que eu preciso para libertar essa magia que pode sair através de mim? Será que já sei o suficiente, já aprendi o suficiente sobre aquela área do saber, aquela competência, aquela fonte de informação, ou aquele tipo de fontes de informação? Será que eu tenho uma utilização recorrente, consistente desse tipo de fontes que me podem levar mais além a viver o meu propósito? Será que eu reservo, e agora começando a descer a particularidade, não é? Vamos descendo da abstração para o concreto e vamos então começando a levar mais particularidade e pensar, será que o tempo que eu estou a fazer scroll no Facebook, por exemplo, ou a participar em discussões mais ou menos produtivas, será que esse tempo não poderia ser melhor utilizado a, por exemplo, consumir um outro tipo de informação? Por exemplo, a fazer uma aula online, ou a ver uma transmissão que devolvesse algo do meu propósito, ou a ler um bom livro, certo? E eu tenho uma grande preferência, como sabes, se acompanhas estas transmissões, tenho uma grande preferência por ler, porque ler é, no meu sistema de crenças, precisamente uma das fontes de conhecimento que, pelo próprio processo a partir do qual é elaborada, que tem muitas das vezes anos de trabalho e de incubação das melhores ideias, das melhores práticas, das melhores perspectivas de quem produz essa forma a que chamamos livro, que depois são ali condensadas e são disponibilizadas por um valor individual completamente irrisório face àquilo que foi o investimento de experiência, de energia, de tempo para gerar esse produto a que chamamos livro. E que, por sorte, até já temos um repositório acumulado daquelas que são muitas das melhores ideias, das melhores mentes que a humanidade já conheceu. Portanto, sou, obviamente, suspeito nessa preferência pelo suporte livro. E é um suporte também muito flexível para nós podermos usar em qualquer contexto. E agora já fugindo aqui um pouco à explicação, e por favor tragam aqui questões concretas para eu responder, porque é muito mais fácil para respondermos em conjunto, para podermos ver em conjunto, porque as respostas que eu possa dar vocês podem
pensar que teriam outras e formulem essas mesmas respostas, são as respostas que valem para vocês, são aquelas que vocês precisam. Portanto, são ainda mais úteis do que aquelas que eu possa dar se emergir nessa base. Não é? Um retoque, um acerto, um ângulo distinto daquele que está aqui a ser tratado. Mas como eu estava a dizer, seja um curso online, uma transmissão, um livro, um filme educativo, um documentário, qualquer coisa, uma boa conversa com um amigo ou com um orientador, com o vosso facilitador, com o vosso coach, não interessa. Qualquer uso que sistematicamente, por ser deliberadamente repetida a sua prática, vos vai devolvendo de forma cumulativa, e também é para isso que serve um sistema, é uma das grandes funções do sistema, é precisamente o de permitir que, de maneira cumulativa, possamos trabalhar, manter, nutrir, fazer crescer uma base, um ativo em nós, que pode ser colocado então também ao serviço dos outros em contribuição, mas lá está, a força de tanto ser repetido esse trabalho, esse encontro com esse ativo, nas suas múltiplas perspectivas. E vamos imaginar que é um tema que vocês gostam imenso, que é cozinhar. Vocês, à medida que vão acumulando receitas, que vão analisando, que vão detectando os padrões, vão ganhando mais confiança em fazer as vossas próprias receitas, vão partilhando essas receitas, vão tendo sucesso nessas mesmas partilhas. As pessoas provam, gostam daquilo que vocês cozinham e vão repetindo esse processo de cada vez mais aperfeiçoarem o vosso craft. Ou se lembrarem de um exemplo que dei na última sessão dos estudos científicos feitos, por exemplo, sobre a prática repetida e deliberada do xadrez, de que os grandes mestres de xadrez mais proficientes, mais efetivos, tinham uma combinação de 5:5 de média de horas de trabalho de prática versus trabalho teórico, ou de estudo versus operação. 5:5, 5 horas de estudo, 5 horas de prática deliberada, num contexto obviamente altamente determinado, altamente focado e altamente ciente, perceptivo, com uma atenção bastante diferenciada aos detalhes daquilo que faz a diferença a produzir resultados na sua prática. Se pensarmos que estes princípios, de facto, podem se aplicar também àquilo que fazemos, e também vimos que estes estudos têm de ser tidos com uma pitada de sal, porque os contextos em que muitos destes estudos do desempenho são feitos são contextos pré-determinados e pré-definidos. Por exemplo, um jogo de xadrez é um contexto considerado estável, pré-definido, com regras permanentes no tempo, que é bastante diferenciado de um contexto de realidade. Vamos imaginar este contexto em que nós estamos, agora é mesmo, não é? Com esta situação Covid-19, em que é um contexto que as regras não são estáveis, não é um contexto pré-definido e a incerteza é alta. E, portanto, temos de ajustar essas lições ao contexto em que estamos. E isso consegue-se fazendo com a atenção, e também repetimos isto em várias transmissões, com a atenção cada vez mais reforçada, cada vez mais presente, enraizada no aqui e no agora, para darmos as melhores respostas que o momento nos pede. E obviamente, ouvirmos a nossa própria voz, como falamos na transmissão. Temos falado em várias transmissões, mas nesta transmissão dos génios do propósito, aquela definição que aquele professor John DeMartini, um dos primeiros que eu acompanhei, deu, de que gênio é aquele que ouve a sua voz e obedece-lhe. E, portanto, se nós obedecermos à nossa intuição, se não descodificarmos a nossa intuição, e obviamente, e também falámos nisto noutras transmissões, soubermos avaliar a nossa intuição, soubermos considerar quando é que é verdadeiramente intuição ou quando é que não é ruído, isso passa necessariamente por estarmos então enraizados nessa presença que nos faz estar em paz connosco mesmos, num estado de clareza interna, e então sabemos que aquela intuição tem uma excelente possibilidade de ser de facto genuína e de ser útil para aquilo que nós precisamos no momento. E então é isso que acontece, e temos a possibilidade de usar isso para ajustar então a nossa resposta a esses contextos incertos, e mesmo assim conseguimos ter uma prática deliberada, recorrente ou sistemática, se quisermos. Então ativarmos essa dimensão sistema, que na verdade são então composições de expressão autêntica de quem somos, aqui no contexto do propósito, claro, e criar vários sistemas propositados para poder ampliar, otimizar
a nossa própria entrega, a nossa própria dedicação, o nosso próprio desempenho no nosso propósito. E então é onde é que isso é mais necessário? É no contexto convencional de uma profissão, das funções que nós desempenhamos todos os dias no nosso trabalho, na nossa atividade profissional, no nosso negócio, no nosso emprego. É o quê? Será também, por exemplo, e este por exemplo acaba por ser muitas das vezes o mais importante, não é? Mesmo que não seja aquele que tem a maior dedicação de horas em proporção ao trabalho, mas até com a nossa família e com os nossos amigos e connosco mesmos, não é? A nós, a sós. Será que tratamos tão bem de nós e das nossas emanações e das nossas intuições e das nossas percepções quanto tratamos, por exemplo, dos nossos clientes? Não será que às vezes damos mais do nosso melhor em contextos que depois na realidade até seriam beneficiados se dessemos mais desse melhor primeiro a nós e então ao resto, e na realidade depois avançando nesta perspectiva acabaria por não haver nós nem eles, seria simplesmente um estar a fluir ou procurar esse fluxo, recorrentemente procurá-lo, mesmo que se perca, recuperá-lo daquilo que é o nosso melhor para que quem precisa assim o receba, sejamos nós, sejamos os outros. E depois é claro, há o ditado espiritual que é, mas não há eu nem outros, há um só, há o universo, essa tal canção única da qual todos fazemos parte. E já damos mais poesia a uma realidade que se calhar parece muito árida e muito cartesiana e muito presa a conceitos de uma era que já está a desaparecer, que é a era industrial. Mas para todos os efeitos, como também já vimos, foi nessa era que fomos educados, pelo menos a nossa educação primordial, não é? A nossa instrução oficial, porque a educação, também já sabemos, deve ser ao longo da vida e deve continuar enquanto estamos vivos. E, portanto, o que acontece é que somos convocados a dar respostas diferentes daquelas respostas industrializadas em que assimilamos que sistemas têm um determinado significado. Mas depois, se calhar, já conseguimos orientar a nossa percepção se usarmos outras formas da palavra sistema, por exemplo, a palavra ecossistemas. Então já sabemos que existem sistemas em tudo aquilo que é vivo, inclusive é na natureza. E esses ecossistemas fazem parte dos todos e quaisquer sistemas que a gente possa criar, pelo menos enquanto tivermos existência corpórea e vivemos aqui neste planeta que chamamos Terra. E se esses sistemas, esses ecossistemas não nos sustentarem e se os nossos sistemas não forem cada vez mais harmónicos com esses, não vamos ter muito mais tempo para criar esses mesmos sistemas. Pelo menos, infelizmente, são essas as estimativas de muita da comunidade científica que analisa a forma como o homem tem se relacionado com os recursos naturais e como tem ou não preservado esses mesmos recursos. E agora tu afirmas aqui, Julieta, a situação da máscara de oxigênio num avião em queda. Sim, é precisamente isso. É precisamente esse o exemplo. E obrigado por trazer essa imagem. É precisamente a questão de que se eu não tenho ar para respirar, pois será muito mais difícil eu poder dar ar a todos os outros passageiros. E assim vale para todas as outras áreas na vida. Se eu não cuido bem de mim logo à cabeça, não cuido bem da minha saúde, do meu descanso, da minha alimentação, do meu exercício físico, por exemplo, para falar em dimensões mais básicas, e se calhar ainda outras muito mais imediatas, por exemplo, se eu não sei respirar, estima-se que a esmagadora maioria das pessoas na civilização ocidental não sabe respirar, sequer. A sua respiração tende a ser muito superficial e tende a não ir precisamente até ao fundo, a respirar até ao abdômen, para poder expandir e ampliar então essa capacidade do tórax, dos nossos pulmões, acederem à dimensão global e ativarem a dimensão global que nós somos, né? Essa dimensão do pneuma, a dimensão do espírito. Se quisermos ligar aqui as ideias espirituais. Mas sim, tudo começa com a respiração. O nosso nascimento, a nossa própria forma física, começa com a respiração. E, portanto, nós temos existência considerada como tal a partir do momento em que respiramos, quando saímos do ventre da nossa mãe e respiramos, então começa aí a nossa relação com o universo lá fora. Estávamos numa espécie de paraíso amoniótico e depois cá fora começamos a relacionar-nos com tudo o que é a partir dessa primeira base da respiração. E uma coisa tão simples quanto isso.
E então esse sistema respiratório que depois permite que todos os outros sistemas possam operar no nosso corpo e devolver então a capacidade que podemos ter de ativar todos os outros sistemas que podemos ter, um sistema para aprender, o sistema para falar, o sistema para contribuir no meu trabalho, o sistema para ter um bom relacionamento com um filho, com uma mãe, com um pai, com um amigo, com os clientes, lá está, mais uma vez, a questão mais tradicional, mais do propósito na ótica profissional, nas organizações, por exemplo, considerar os sistemas nas organizações, considerar se vou fundar um negócio qual é o tipo de estrutura que eu vou ter. Vamos imaginar que vou investir numa estrutura com alguns colaboradores e então vou pensar que gostava de ter uma noção do organigrama da sociedade. Portanto, como é que eu quero esse organigrama? É um organigrama mais vertical, mais hierarquizado, em que as estruturas estão definidas de uma forma mais clássica, top-down, de cima para baixo, como se diz na teoria da gestão, ou é um organigrama mais horizontal, mais relacionado, por exemplo, com a estrutura matricial, que é a estrutura que supostamente mais prevalece também nas fraternidades e nas consultoras, em que as pessoas têm todas um elevado nível de qualificações, portanto, as barreiras hierárquicas devem ser mais esbatidas para facilitar a comunicação e a geração de projetos e de inovações que solicitem mais dessa criatividade orientada para o desconhecido do que numa estrutura mais hierarquizada, pelo menos em teoria, permite. São tudo questões que se podem despoltar a partir desta dimensão dos sistemas do propósito. Aqui, se quisermos manter, e eu gostava mesmo de ter mais das vossas questões. Eu estou a ler muito poucas questões hoje. As questões ajudam imenso a enquadrar aquilo que eu possa desenvolver. Obviamente posso dar aqui múltiplos exemplos de sistemas, mas nós temos aqui um tempo limitado e, portanto, facilita se vocês trouxerem as vossas questões. Mas, obviamente que eu posso pensar na dimensão de sistemas de uma maneira quando era auditor financeiro. E penso agora de outra forma. Agora que sou orientador de propósito, pessoas e organizações. Pensei de outra forma quando era atleta de artes marciais. Ou quando praticava atletismo de estrada, por exemplo. Ou posso pensar de uma forma diferente se penso na forma como tento lidar com o meu filho de 5 anos. Como é que eu lido quando ele tem um comportamento que eu considero mais ou menos desejável para o seu desenvolvimento, para a sua expressão autêntica. Lá está. Que deve estar também presente não só em termos profissionais ou em termos individuais, mas pensar também como é que se promove isso, estando com os outros, todas as maneiras possíveis. São todos os contextos e todas as formas específicas. Eu, por exemplo, para a minha prática atual, dando-vos um exemplo que vocês podem eventualmente ter algum interesse. Para poder lidar com a realidade, aprendizagem e contribuição, que na realidade são devem ser um só fluxo. Para poder sentir que tenho as ferramentas necessárias, apropriadas para desempenhar um trabalho de qualidade nos vários contextos em que esse trabalho possa ser solicitado, é importante para mim ter um sistema que, quem visse no meu perfil de LinkedIn, está lá o sistema GPS. Na realidade é apenas um acrónimo de Global Process per Service, isto para depois, porque fica bem numa proposta, mas se quiserem ver isto de uma forma muito simples, é basicamente um sistema em que eu registro, classifico, organizo e sistematizo, ou neste caso orquestro, conecto de uma forma muito própria as várias fontes de informação que posso aceder, sejam livros, sejam artigos, sejam aulas, sejam vídeos, áudios, todo o tipo de fontes que eu considero importantes, valiosas de informação, para os temas que eu considero que tenho interesse, e não só interesse em termos do propósito, mas obviamente tem uma forte e maioritária predominância do propósito ali, em que eu uso, por exemplo, no meu caso, uso uma base de dados em Excel, em que tenho classificados todos os suportes em formato livro que disponho, seja em formato físico, seja em formato digital, também as formações, os cursos online que posso fazer, workshops, presenciais ou online, não importa, em que faço uma classificação. Tenho vários campos, não é? Que são mais para o meu interesse pessoal, mas também podia partilhar, mas atalhando aqui um pouco, porque é uma base de dados bastante desenvolvida, com algumas dezenas de campos, mas o campo mais importante de todos, para mim, além do título, obviamente, o título e o nome do autor, é a classificação por palavra-chave de cada suporte em função daquilo que é o meu interesse. Eu não sou um bibliotecário, portanto eu não estou a classificar extensivamente por palavra-chave todo e qualquer suporte. Eu classifico em função daquilo que é
que são os meus focos e a minha intenção, o meu propósito, lá está, porque tenho uma coluna para isso também, um propósito para aquele suporte específico, não é? E este foi um sistema que foi conhecendo atualizações, não nasceu imediatamente pronto a executar assim que eu criei, em 2011. Foi conhecendo atualizações, eu fui me dedicando à medida que as necessidades de aprendizagem se foram apresentando, de aprendizagem e contribuição, claro. Eu fui refletindo sobre como é que podia melhorar o sistema e como é que podia dar mais qualidade naquilo que eu considerava que eram os fundamentais, os KPIs, se quiserem, das entregas propositadas, a começar da minha própria preparação propositada. Como é que eu podia destacar tudo aquilo que eu sabia que era valiosíssimo neste contexto de aprendizagem e contribuição? Como é que eu podia criar um sistema que me permitisse ampliar isso, capitalizar isso e constantemente acumular referências que pudessem ser utilizadas para servir, se foi o propósito. Portanto, é essa base de dados. Depois juntou-se a utilização de um sistema, não sei se conhecem, que é o Evernote. Isto agora para partilhar o meu sistema pessoal. Por favor, tragam as vossas questões também. Eu tenho todo o gosto em... Eu só estou aqui a partilhar o meu sistema porque acho que possa ser interessante para vocês. E então, como é que eu faço a transição entre uma coisa mais cartesiana e mais estática, que é uma base de dados em Microsoft Excel, para um sistema que eu possa usar e envolver mais e estabelecer conexões, ligações, ramificações de acordo com os meus próprios projetos e com outras informações que eu também gostava de lá refletir, pensamentos meus, etc, etc. E então passei para uma outra aplicação que é o Evernote, não sei se conhecem. E então nessa aplicação Evernote comecei a arquivar e não só as interações que ia tendo com os vários suportes, digitalizações dos livros, depois passaram a notas de índices das ideias-chave desses mesmos livros, ou dessas aulas, desses suportes, de notas de diário, de idealizações minhas, de projetos já criados ou embrionários, o que seja. Depois essas notas foram tendo ajustes e foram tendo manifestações distintas consoante as necessidades. Por exemplo, naquelas que podem ser passadas a projeto ou que de alguma forma são projetos em curso ou projetos que já aconteceram, têm, por exemplo, cronologia, com as datas de etapas que se manifestaram naqueles projetos. Em vez de ter um software caríssimo para registar toda essa informação, assumi a responsabilidade, sabendo da informação que era importante lá estar, para nesta fase, enquanto sou a única estrutura de trabalho que tenho sou eu, nesta fase, eu crio isso on the spot, projeto a projeto, de uma forma que eu considero em termos do formato, e pegando um pouco nas lições que vimos ontem, um formato apropriado para considerar aquele projeto. Portanto, cada projeto tem uma estrutura única, concebida, que eu sinto na minha intuição, no meu conhecimento e na minha experiência, que é o que faz mais sentido para aquele projeto ter possibilidades de se desenvolver da melhor forma. Que possa passar de semente à árvore completa que dê as tais flores, frutos e colheitas, como já falámos também em outras transmissões, da melhor forma. E, portanto, este é um sistema que me permite a mim depois fazer as transições para as realidades offline, se quiser, para isto, para os livros que estão aqui em formato físico, ou para um documento, ou para uma proposta, ou para um e-mail, ou para uma conversa, uma reunião, uma sessão, uma transmissão, seja o que seja. Seja o que seja. Porque tenho então essa base já com níveis de processamento variáveis, consoante o tipo de projeto que é, em que eu consigo, através da forma como vou conciliando os múltiplos tratamentos que vou fazendo, decidir o que é que eu quero fazer com aquilo. Quero imprimir aquelas folhas para ter uma espécie de dossiê em papel daquilo que vou fazer. Vou usar aquilo para preparar uma proposta? Me enviar para quê? Portanto, isto dando aqui apenas um exemplo. Da facilidade para mim, porque tenho versão consigo aceder à aplicação no telemóvel, consigo aceder à aplicação no computador, consigo imprimir se for preciso transformar em papel aqueles suportes digitais. Portanto, dá-me essa grande flexibilidade e entrosa-se com outros formatos, com outras ferramentas. Já vos mostrei que também uso aqui cartões para fazer prototipagens. Portanto, porquê é que eu estou a falar nisto? Apenas alguns exemplos de como esta dimensão dos sistemas pode ser levada à prática, como é que eu faço. Queres partilhar aí nos comentários que tu que estás a ver alguma realidade que gostasses de ter uma sugestão sobre um sistema que pudesse usar para lidar com ela? Se sim, por favor, comenta aí e eu tenho todo o gosto em tentar-te ajudar.
podem e devem refletir sobre como é que podem implementar sistemas que simultaneamente, isto é muito importante, e isto está inerente a tudo aquilo que nós temos estado aqui a falar, não só nesta transmissão, mas nas transmissões anteriores, para quem teve a oportunidade de ver, a flexibilidade, o espaço, a necessária liberdade que devemos ter para nos expressarmos, espraiarmos, se quiserem, como somos. Alguns de nós gostam de sistemas mais virginianos, digamos assim, com mais atenção aos detalhes, mais sistematizados, mais lógicos, mais passo a passo, mais organizadinhos em caixinhas, mais cartesianos, não é? Como podemos dizer. E outros de nós gostamos mais de fluir no momento, gostamos mais do improviso, da espontaneidade, não é? Da criatividade que surge num encontro imediato com uma situação sem nada estar demasiado programado. Pois cada um, dentro do espectro, eu acho que estas dimensões podem se combinar e acho que eu pessoalmente tenho a sensação de que as combino. São equilíbrios que cada um de nós é que é chamado a fazer. Com esses elementos que possamos ter no nosso tabuleiro de trabalho propositado, não é? Nas múltiplas dimensões, nós podemos perceber o que é que faz mais sentido eu ter para a atividade que desempenho como orientador, ou o que é que faz, ou como nutricionista, ou como cozinheiro, ou como auditor financeiro, ou atleta, e então usarmos esses ingredientes dessa forma e montarmos então esses sistemas e não têm de estar cravados em pedra. Os sistemas podem mudar, podem orientar-se ao longo do tempo. E agora perguntas-me, Julieta, como achas que podemos facilitar a criação de sistemas que incluam pensamentos e ideias menos convencionais? Como trazer inovação aos nossos sistemas, evitando sistemas convencionais? Como dizia um senhor que eu já também mencionei aqui, penso eu, o senhor Buckminster Fuller, que foi, na minha opinião, um gênio criativo da nova era, que basicamente foi responsável por grandes inovações relacionadas com estruturas geodésicas, domos, etc. Um grande engenheiro de estruturas, um grande arquiteto, um grande inventor. Ele dizia: se queremos substituir uma realidade existente, então a melhor forma é criar um novo modelo que torne o modelo existente obsoleto. Portanto, eu repito, queremos substituir um modelo que não concordamos, a melhor forma é criar um modelo que o torne obsoleto. Não é combater a velha realidade, não é entrar em entre aspas, tricas ou guerras. Ele diz é construir um modelo que é obsoleto. E essa também tem sido muito a minha perspectiva aqui nestes tempos de Covid-19 em relação a algumas circunstâncias que eu considero riscos. E não levámos a transmissão por aí, mas está a ir agora. Que eu considero riscos de um certo modo, surveillance, vigilância, que vai restringir ou que pode retirar direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Além do, tanto quanto é possível pelo nosso livre-arbítrio, não pactuarmos com realidades que nos vão retirar uma dose fundamental desses direitos e garantias e liberdades fundamentais, porque não, e essa é a minha decisão, porque não refletir sobre como é que posso participar ou até mesmo criar, ou por mim mesmo, à escala individual ou em conjunto com outras pessoas, a uma escala mais coletiva, sistemas que substituam então esses sistemas convencionais. Não é? A melhor forma de trazer inovação aos nossos sistemas, na minha opinião, é nós mesmos sermos inovadores, permitindo que as múltiplas ideias que nos podem ocorrer tenham um lugar. Portanto, respondendo muito diretamente à tua questão, uma das melhores formas de facilitar a criação de pensamentos e ideias menos convencionais é abrir o espaço para que elas possam acontecer. Não é? Isso já pressupõe aceitar que podemos ser intérpretes, podemos receber essas ideias menos convencionais e podemos dar-lhe forma. Se não completamente, não temos as competências de todos, podemos envolver outras pessoas que tenham essas mesmas competências. E, portanto, partir desse princípio. Em termos de levar isto à prática, depende muito de quais é que são os sistemas, que tipo de sistemas é que queremos criar e em que contexto. E então aí entra a nossa aprendizagem da proficiência necessária para criar os sistemas que valem a pena. Por exemplo,
Se são sistemas no nosso local de trabalho, qual é a realidade concreta do meu local de trabalho? Qual é que é o fluxo? Qual é que é o fluxo de procedimentos, de processos que está inerente a esse sistema que eu quero mudar? Quais é que são as pessoas envolvidas? Que tipo de OKs, ou se quisermos usar a linguagem anglo-saxónica, de buy-ins, de compromissos, de alianças, de apoios é que eu preciso de angariar para mudar depois esses sistemas ou criar então os outros que tornem esses obsoletos. E a melhor forma de convencer alguém é demonstrar a qualidade daquilo que está a ser proposto. A melhor forma de convencer alguém a mudar de um sistema para o outro é criar a condição. Nem sempre é possível, mas se tivermos isso como meta, é mais fácil que isso possa acontecer e que isso possa ser incluído, nem que seja subconscientemente, no nosso trabalho, nos nossos procedimentos exploratórios iniciais. Como é que eu posso demonstrar a qualidade daquilo que eu acho que é melhor, face àquilo que já estaria, ou já estará, obsoleto? Não sei se estou a responder à tua questão, Julieta, mas é fundamentalmente isto. Aumentar a taxa de geração de novas ideias e de novos pensamentos e metermos mãos na massa, abrindo então esse espaço da forma mais recorrente possível para podermos dançar com essas ideias e também prototipá-las, levá-las à realidade e podermos deixar que elas mostrem os seus méritos na sua expressão, levadas à prática. Portanto, não sei se é essa a resposta à questão que tu me estás a colocar. E, portanto, a questão é muito essa. Estarmos à procura de ajustar continuamente, e isso passa por necessariamente compreendermos os fundamentos dos sistemas. E essa é outra questão fundamental que justifica o porquê de eu procurar trazer-vos uma base teórica e conceptual associada a estes temas. E agora comentas, sim, Júlio, estou a seguir o pensamento. Ok, ótimo. Se nós tivermos um conhecimento muito sólido dos fundamentals, dos conceitos, e quando estivermos numa encruzilhada, tivermos também uma heurística, ou uma regra muito simples, de voltar às bases, como dizem em inglês, back to bases, quando estivermos numa encruzilhada, fizermos o back to bases, voltarmos às bases e olharmos para os conceitos, olharmos para o que eles representam e para como eles se podem aplicar às grandes necessidades desse momento, falando também na terminologia do Business Model Canvas, quais é que são as necessidades, quais é que são os jobs, as dores e os ganhos que estão ali a libertar-se para os vários agentes. Certo? Por exemplo, o que é que o meu chefe pensaria? Vamos imaginar que estou num local de trabalho, tenho um superior hierárquico, da aprovação dele depende da expressão de uma determinada ideia. O que é que ele necessita para poder aprovar essa ideia? O que é que o coloca na reserva relativamente à ideia, ou o que é que o entusiasmaria nessa ideia? Que tipo de negociação, entre aspas, de compromisso é que eu estou disposto a fazer face à ideia inicial para conseguir uma aprovação dessa ideia? Como é que eu posso garantir que essa ideia não é desvirtuada, digamos assim, mas que pode, de facto, ter esse ajuste que não compromete tanto assim e que permite que essa ideia possa avançar, não é? E aqui entram outras competências, naturalmente, as competências da negociação, as competências da empatia, de ver a outra parte, o lado de lá, quais é que são as suas restrições e as suas limitações. E perceber, obviamente, depois também dentro deste contexto, o que é mais ou menos viável. O que é mais ou menos viável em termos de mudança dos sistemas. O que é mais ou menos viável em termos da forma como eu desempenho as minhas funções. Boa noite, Lourdes. Bem-vinda. És sempre bem-vinda. O que é mais ou menos viável em termos da visão partilhada na organização em função da sua cultura. O que é que faz sentido que se possa fazer e a que ritmo. E, obviamente, depois aí podemos ter de tomar outro tipo de decisões, e também já falámos sobre isso. O que é que pode fazer sentido eu perspectivar outras vias, outros canais de expressão dessas ideias, neste caso desses sistemas, e como é que eu posso criar um safe haven, um contexto seguro, para, se não posso expressar esses sistemas, essas ideias, implementá-las na primeira intenção, como é que eu posso fazê-lo isso? Como é que eu posso fazer isso num contexto
que não seja o contexto inicial? Como é que eu posso ajustar, mas continuar a caminhar? Como é que eu posso dançar com a vida e continuar ao mesmo tempo a ir em direção cada vez mais daquilo que eu procuro? E os sistemas, na realidade, são para isso que servem os sistemas. Não é? E todo tipo de sistemas que nós possamos considerar. E nós estamos rodeados de sistemas em nós e fora de nós. Eu estou a usar múltiplos sistemas para fazer chegar esta transmissão até vocês. Alguns desses sistemas eu não tenho nem sequer a plena noção. Alguns são usados pelo meu sistema nervoso simpático e parasimpático. Outros fazem parte da minha psique subconsciente. Outros fazem parte do meu sistema, na minha psique consciente. Alguns são mais individuais, outros são mais coletivos, outros decorrem das partilhas que estão aqui a ser feitas. E nós deixamos de fora de falar tantas e tantas possibilidades. Nós podemos falar, por exemplo, numa forma de trabalho com sistemas para o desenvolvimento humano, a que se convenciona chamar constelações sistémicas. É a forma de nós acedermos a campos energéticos partilhados, dos quais todos fazemos parte e que afetam não só a nossa realidade individual, como a realidade das famílias às quais pertencemos, das nossas árvores genealógicas, das pessoas com quem interagimos, das relações que vamos fazendo ao longo da nossa linha de vida, do nosso trajeto. É um tema imensamente rico este dos sistemas e é um tema que necessariamente deve estar na nossa consideração, na minha opinião, ajustado e regulado àquilo que é a nossa própria inclinação, à nossa própria expressão autêntica, àquilo que nós verdadeiramente somos. Aquilo que funciona para uns pode não funcionar para outros. O Júlio gosta das bases de dados em Excel e do Evernote, não funciona para mim. Ok, o que é que funciona para ti? Será teres um caderno? Será onde faças notas? Será teres um sistema de arquivo mais convencional? Onde metes ideias, por exemplo, num pote físico, anotas uma ideia num papel e pões lá uma ideia e uma vez por semana, ao fim de semana, uma vez por mês, retiras uma ideia e lês essa ideia outra vez e decides... Não sei, depende da perspectiva de cada um. É um tema que tem múltiplas ramificações, é um tema inesgotável. E agora vos pergunto, meus queridos, antes de eu começar a encerrar esta transmissão de hoje, têm questões? Alguma questão mais que queiram pensar? Podemos falar em sistemas em todas as dimensões do viver. Podemos falar num sistema para descansar bem, para nos alimentarmos, para fazermos exercício físico, para servirmos melhor, para aprendermos, para contribuirmos, para criarmos organizações. Já falámos de múltiplas formas de sistemas aqui nas outras transmissões. Falámos do Business Model Canvas. Falámos da tela do Business Model U. Falámos da tela para as organizações, do modelo original. Falámos do próprio sistema que eu criei, da árvore da Visa para o Business Model Canvas, peço perdão. São todas elas formas de considerarmos os sistemas e tem muito a ver com aquilo que vai no nosso universo interior. Tem muito a ver também com aquilo que estamos mais necessitados no momento. A necessidade é a mãe da invenção, como se costuma dizer. E, portanto, se a necessidade é a mãe da invenção, sempre que estejamos numa encruzilhada, podemos pensar, ok, mas o que é que agora eu mais precisaria? Não é? E se eu não tenho uma noção clara de um propósito, então, para utilizar esses sistemas, ok, mas o que é que eu estou a precisar? O que é que me dói mais? O que é que me limita mais neste momento e que se eu me libertasse dessa dor, se eu me libertasse dessa necessidade, se eu me libertasse dessa limitação, muito mais facilmente eu poderia então focar a minha atenção naquilo que mais me importa mais à frente. Ou pelo menos criar as condições para descobrir o que é que isso é. E portanto, nós podemos sempre fazer múltiplas danças e múltiplos espelhos. Claro que ajuda e pode ajudar, principalmente se estamos presos, bloqueados ou sentimos-nos encalhados, atolados numa determinada realidade, ter uma perspectiva informada de alguém que possa trazer essa mesma luz para começarmos a resolver a circunstância, ou às vezes pode nem ser começar, às vezes pode ser um ajuste, um pequeno ajuste na mira, como por exemplo um arqueiro que está para disparar uma flecha, só 1 milímetro para um dos lados, e ele acerta ou acerta no centro do alvo ou não acerta de todo, nem sequer lá toca. E isto pode ser aquilo que faz a diferença nas nossas vidas quando temos um ajuste de perspectiva. E portanto, nesse sentido, se precisarem de ajuda nisso, já sabem, mandem uma mensagem ou um e-mail para juliobarroco@juliobarroco.com, em que podemos ter ou uma sessão ou pode chegar à conclusão que de facto chegou a hora de enverdares por uma jornada a partir do sistema, lá está, que eu criei, que vou ajustar à tua realidade, à tua realidade específica, às tuas necessidades, através de um processo de diagnóstico que vai ser muito focado em ti
e não no meu sistema. É focado que o meu sistema é um metasistema, é uma base a partir da qual todas as ajustes e todas as moldagens individuais podem acontecer, e sejam individuais em termos pessoais ou em termos organizacionais. Portanto, se não tens agora mais nenhuma questão sobre os sistemas do propósito, e não se esquece, fica com esta definição base e recorda esta definição. São composições que ajudam a expressar autenticamente quem somos e devem e podem ser ajustados ao longo do nosso ciclo, do nosso caminhar, e terão as suas diversas expressões nas áreas da vida e nas focalizações que a gente entenda. Em cima disto, quanto mais simples, melhor. A complexidade pode ser inevitável, e em especial no mundo em que vivemos hoje em dia, mas não é o mais desejável. Quanto mais simples, mais eficaz, mais efetivo e mais probabilidades tem de ser executado uma vez após a outra, que é isso que nós devemos fazer para poder libertar então cada vez mais desse perfume, dessa fragrância autêntica de quem somos. A que chamamos propósito. Fiquem bem, descansem, aproveitem. Amanhã vamos falar sobre o arco longo do propósito. O arco longo do propósito vai dar mais uma volta sobre a questão da evolução diferenciada do nosso propósito nos momentos em que nos encontramos. Em consonância com o contexto. Sim, é sobre isso que vamos falar amanhã. Beijinhos e abraços. Fiquem bem. Até lá.